Boa noite. Boa noite. Estamos iniciando mais uma TV Cine Médico. E hoje vamos falar sobre a reforma tributária. Como a reforma tributária impactará na sua vida. Para falar sobre essa questão, está nos nossos estúdios a doutora Fernanda Rídio. Boa noite, doutora. Boa noite. A doutora Fernanda é sócia advogada do escritório Rídio, que atende ao Cine Médico, que dá assistência jurídica ao Sindicato dos Médicos. E é também formada em administração pela Universidade de Brasília. Especialista em direito tributário pelo IDP, também possui especialização lato sensu em direito constitucional pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Foi diretora social da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, integrou as comissões de Direito Tributário, Direito Eleitoral e da Comissão de Bioética, Biodireito e Biotecnologia da OAB-DF. Bem, inicialmente agradecendo a presença da doutora Fernanda nos nossos estudos, eu que é agradeço, disponibilizada aí parte do seu tempo para fazermos aqui um laboratório sobre essa tão falada reforma tributária. E antes de iniciarmos com a entrevista com a doutora Fernanda, eu lembro aos internautas que acompanham toda terça-feira a TV Cine Médico, que podem, durante a entrevista, encaminhar suas perguntas, que ao final da entrevista, a doutora Fernanda responderá as questões. Doutora, o que é a reforma tributária? Conta aí para a gente. Vamos lá. Primeiramente, agradeço o convite, doutor Gutenberg. Para mim é uma honra poder falar para esse público tão importante para a sociedade brasileira, que são os médicos, né? Não preciso nem falar o quão importantes, então para mim é uma honra muito grande estar aqui. Bem, a reforma tributária seriam modificações no sistema atual, seja através das normas constitucionais ou da legislação federal e das legislações estaduais e municipais, a fim de otimizar a utilização dos recursos que são recolhidos, né, através do governo, e também para permitir geração de emprego, melhorias na economia, né? Então é um assunto bastante amplo que envolve os mais diversos setores, que é muito complicado na prática, porque toda vez que você vai falar em reforma tributária, tem muita gente querendo se envolver, e aí a aprovação de projetos ela é mais complicada. Não é fácil, né? Mas, afinal de contas, a reforma é necessária? Como é que a senhora vê essa questão? Eu acredito que é muito necessária, porque o sistema brasileiro ele é complexo, ele é muito burocrático, e ele, além de ser caro, ele é pouco eficiente. Então, se a gente tivesse um sistema mais simplificado, sem dúvida nós teríamos um melhor uso dos recursos que são arrecadados. Na realidade, a simplificação seria diminuir a carga tributária que o cidadão já paga, que as empresas que é alta, exatamente. Geração de empregos, com certeza. Estimular a geração de emprego e aumentar a arrecadação. Exatamente. Verdade? Porque se ela é muito pesada, o empresário não consegue. Então, você tem desemprego, não tem consumo, portanto, não vai arrecadar. Quais são as principais propostas de modificação das regras tributárias que estão aguardando votação no Congresso? Vamos lá. Nós temos 3 principais projetos que estão aguardando votação. 2 deles foram apresentados em 2019, que são propostas de emenda à Constituição, que são mais amplas, né, que elas, uma está aguardando o trâmite no Senado e a outra no Congresso Nacional, que é a PEC 110 do Senado e a PEC 45 do Congresso. E temos agora o PL que foi distribuído pelo governo, da autoria do ministro Paulo Guedes, que foi apresentado agora em 2020, agora, bem recente, e que institui a criação da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, Operações de Bens e Serviços. A tão falada CBS, né? Explica para a gente o que é a CBS, quem é que ela substitui? A CBS vem, na verdade, ela não é exatamente uma reforma tributária. Ela é uma substituição de alguns tributos, né, no caso, a contribuição para o PIS, o PASEP e a COFINS, mas o governo alega que é a primeira etapa da reforma tributária. As PECs que eu mencionei, elas são um pouco mais abrangentes. Esse projeto de lei, que é a primeira etapa, ele institui a CBS, que é essa contribuição sobre operações sobre serviços, e ela tem uma alíquota geral de 12%. Então, na realidade, é um aumento extingue o PIS, COFINS, cria a CBS e aumenta a alíquota. Aumenta, porque as alíquotas atuais são mais baixas do que essa que é geral.
Então aumenta em torno de quantos por cento? Varia de setor para setor, mas em geral vai de 9,25, porque uma é 7 e a outra é 1,65, somadas dá 9,25 para 12%. 12%. Isso. Então, na realidade, quem vai ser afetado pelo aumento da carga? E se tem algum setor que vai ficar fora, vai ter exceção nesse aumento de tributação? No projeto do PL 3887, existem alguns tipos de entidades que vão ter uma alíquota menor. Mas a instituição dela como um todo, em geral, tende a prejudicar as empresas, porque no geral vai aumentar, né, a carga tributária. Para instituições financeiras, bancos, a alíquota prevista é de 5,8%. E a vantagem é que nesse projeto, segundo o inciso 21 do artigo 42, as seguradoras de saúde e as operadoras de planos de assistência à saúde, essas também terão essa alíquota melhor de 5,8%, equiparadas às instituições financeiras. Essa alíquota é menor do que as outras empresas, do que as outras pessoas. Exatamente. As demais. Mas é inferior à contribuição atual? Um pouquinho. Inferior. Então, na realidade, está beneficiando o setor financeiro, as seguradoras de saúde, os planos de saúde, exatamente, que ganham dinheiro, que têm um superávit enorme, que estão investindo nos fundos, e penaliza o pequeno empresário, o prestador de serviço. Exatamente. Porque interessante. É complicado, né? Realmente, no caso do profissional médico, que tem sua pequena empresa, sua PJ, dos próprios hospitais, as grandes corporações que prestam assistência à população, vão ter o aumento na sua alíquota, né? Exatamente. Vão ter majorado seus custos, consequentemente vai passar esses custos para a população, e quem vende plano de saúde, seguradora, plano de saúde, quem ganha dinheiro vai pagar um pouco mais. Vai pagar um pouco mais. Sistema financeiro, bancos também vai pagar menos. Exatamente. Eu vejo esses dias, doutora Fernanda, a discussão da necessidade ou não de você pagar para abrir uma conta no banco. Né? Quando você abre uma conta no banco, você paga uma taxa para abrir a conta. Aí o pessoal dizia que quando você chega na padaria, você paga para fazer o pão? Não Por faz que pagar sentido, a taxa? Né? E o setor privilegiado, né, da economia do país, e continua, com certeza, isso é fruto de algum lobby no Congresso Nacional. Né? Com certeza. Então é bom o cidadão saber disso. Os setores privilegiados continuam privilegiados. E os setores que prestam serviço à população e serviços essenciais como a saúde vão ser sacrificados. Exatamente. Bem, antes de continuarmos com a nossa entrevista, eu gostaria de chamar a atenção para você médico que nos assiste, que o Sindicato dos Médicos tem a lista de transmissão de WhatsApp e é necessário que você adicione o número à sua linha de transmissão para que receba as comunicações do Sindicato dos Médicos. O número está aí na tela. Dê um oi para a gente para que nós possamos adicioná-lo à lista de transmissão do Sindicato dos Médicos. E nós estávamos falando de médicos. Os médicos têm vantagem, não, né? A princípio não, justamente por conta dessa majoração da alíquota geral. Então vai aumentar o valor dos impostos que eles pagam e, por consequência, ele vai repassar esse custo para o cliente, né? Então, você médico que nos assiste, sua tributação vai aumentar. Quantos por cento, doutor? Isso é importante que você... Existem algumas... Porque o PIS e COFINS dá 3 e pouco. Se ela vai para 12%, vai ter um aumento de 9%? Exatamente. Para a categoria médica, sim. Para as outras, um aumento de 3%. Aí você tem, falando especificamente dos bancos, cooperativas, seguradoras de saúde e plano de saúde, o aumento, a alíquota diminui. Então, o setor que ganha dinheiro realmente não é para ficar satisfeito com essa situação. Ainda bem que uma PL pode ser que nós consigamos aí fazer algum trabalho junto ao Congresso para que tente minorar, diminuir o impacto nas finanças do profissional liberal, né? Não é só o médico, os profissionais liberais de uma forma geral. Quais as vantagens do projeto de lei 3.187 de 2020? Fale sobre ele. Vamos lá. A análise desse projeto, ela nos permite verificar que existem, de fato, apesar desses aspectos ruins, existem algumas vantagens.
o governo tinha interesse em simplificar a forma como esses tributos que são substituídos são cobrados. Então, na verdade, ele vai revogar uma série de artigos que são vigentes atualmente para tentar simplificar o sistema. E uma coisa que eu achei muito legal é porque você pode, se por exemplo, eu compro algum bem que incidiu a CBS, aí se eu for revender eu posso aproveitar o crédito na próxima etapa. E aí fica mais prático a forma do desconto. E aí mas a outra desvantagem é que ele tem que pagar mensalmente, até o 20º dia útil do mês subsequente. Mas ela permite, pela metodologia do valor adicionado, que você possa aproveitar esse crédito nas próximas etapas. Isso ajuda. Compensa. Exato. Tá. Com a CBS, a reforma tributária tende a encarecer o serviço hospitalar e a mensalidade dos planos de saúde? A mensalidade dos planos de saúde vai depender, porque eles estão incluídos naquele rol especial, mas os serviços médicos, com certeza, então, devem encarecer. Vamos fazer aqui um exercício de um raciocíniozinho. Se aumenta a carga tributária do médico, pessoa jurídica, dos hospitais e tal, é evidente que esse setor vai repassar esse custo, seja tentando aumentar o preço dos seus honorários para os planos de saúde. E o que é que os planos de saúde vão fazer? Vão tentar repassar o aumento dos honorários médicos, dos custos da assistência, para o segurado, para o usuário. Ou seja, o cidadão também paga essa conta. Então, o cidadão vai correr o risco de ter aumento da sua mensalidade de plano de saúde. Então, nós temos aí um reflexo negativo sobre o Sistema Único de Saúde, ou seja, o cidadão comum vai ter dificuldade de pagar um plano de saúde e teria migração de usuários do plano de saúde para o Sistema Único de Saúde, que já está sobrecarregado. Se a raciocínio está correto? Exatamente. O projeto prevê que as receitas decorrentes de prestação de serviços para o Sistema Único de Saúde serão isentas da CBS. Mas o médico... Mas esse é o médico que presta serviço direto. Só esse, exatamente. Os outros não. Não os que prestam serviço às operadoras de plano de saúde e às seguradoras. Exatamente. Nesse caso, ele vai ter aumento da sua líquida, vai ter que repassar. Exatamente. E a seguradora, tendo diminuição na sua tributação, a senhora acha que ela vai diminuir o valor da mensalidade sua, que está nos ouvindo, ou vai aumentar, vai descontar o aumento do preço da assistência médica? Acho pouquíssimo provável que ela reduza. Na realidade, na ponta, quem vai sofrer é o cidadão. Exatamente. Quais as principais alterações sugeridas pela PEC 102 de 2019 e a PEC 45 de 2019 no aspecto da substituição de tributos? Esse aspecto é interessante. Como eu tinha mencionado anteriormente, essas propostas de emenda à Constituição, elas são mais amplas do que o projeto de lei que foi apresentado agora pelo governo, e elas sugerem uma série de modificações. Na questão da substituição de tributos, enquanto a PEC 110 propõe a substituição de 9 tributos, a PEC 45 propõe a substituição de 5 tributos. Então, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, CIT Combustíveis, Salário Educação, ICMS e ISS, na PEC 110, seriam modificados. E na PEC 45 haveria substituição de 5 tributos, que seria o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. Então, como a gente pode ver, ela é bem mais ampla. Esses projetos são mais amplos, mas estão parados desde 2019. Reflexo na prática, se for aprovado, evidentemente. Aí vão ser muitas mudanças, e eu particularmente não acredito que serão boas para o contribuinte. Por quê? Porque vai haver uma instituição adicional do IBS, que é isso que está proposto nesses projetos, por um período de transição. Então, vai haver um período de 10 anos que vai incidir todas. Já vão incidir as normais, ainda vai incidir essa. Então, vai aumentar. Vai aumentar. Na prática, exatamente. Vai aumentar. É uma verdadeira derrama, né? Exatamente. O tempo muda, mas os momentos, as dificuldades são as mesmas. Porque derrama é na época do Brasil. De Portugal. Portugal, a questão do ouro, tal, dos impostos. Sim. Que ocasionou aí muitas revoluções no território nacional, porque você tinha que pagar cada vez mais
o imposto. Mesmo quando não conseguia. Quando tinha que pagar em ouro, né? Ah, mas aqui também é assim, porque o imposto que incide sobre... Então a situação... Não mudou A muito, história não. continua a mesma. Né? Deixando a atenção para você, médico que nos assiste, que o Sindicato dos Médicos tem que ser o canal de denúncia e precisamos que você mande as denúncias para o Sindicato dos Médicos, entrando no nosso site, sobre a falta de EPI, sobre a falta de condições de trabalho, sobre profissionais, sobre insumos. E agora nós temos uma novidade, que é a situação do Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal, o IGES, que temos denúncias de atraso no pagamento do FGTS, né? Falta de insumos, de até elemento, né? De limpeza como papel higiênico, doutora Fernanda. Nós tivemos a semana passada notícias que no Instituto Hospital de Base, no IGES, no Hospital de Base, no Hospital de Santa Maria, estava faltando até objetos de limpeza, produtos de limpeza, como papel toalha e até papel higiênico. Os profissionais estavam se cotizando para comprar. Portanto, entre no site do Sindicato dos Médicos e faça a sua denúncia. Não só você, profissional de saúde, mas você, cidadão que nos assiste. Bem, doutor, quais as mudanças previstas na PEC 45 e na PEC 110? Nós já vimos, né? Tem algumas mudanças que estão previstas na 110 que não estão previstas na 45. Então, na verdade, nós temos 3 propostas de reforma. 3 propostas. Encaminhada pelo Paulo Guedes, que na realidade ele consolida ali 3 impostos em um e aumenta a alíquota e essas outras duas. E as outras 2 que são mais abrangentes, que estão paradas. E na PEC 110, que não está prevista na PEC 45, eu posso citar como exemplo a extinção da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a ampliação da incidência do IPVA para incluir aeronaves e embarcações. Isso aí, não tenha dúvida que é um segmento que tem que contribuir também. Nós não somos contra, até porque são bens que é uma parcela que tem um poder aquisitivo razoável, exatamente, tem acesso, portanto, tem que contribuir também com o financiamento do país, mas não precarizar na ponta o cidadão que vive as 2 penas, não é isso? E tem também a transferência do ITCMD, que é um imposto da competência estadual para a competência federal. Isso. Só que a União já é detentora do maior imposto. Permissão de bens causa-mortes. Causa-mortes. Permissão de bens, né? Que é estadual hoje, aqui no caso do DF, né, também. Mas teria para competência federal. Não, só a mudança. Só a mudança, perfeito. Na sua visão, é possível uma reformulação eficaz do sistema tributário brasileiro sem aumento de carga tributária, apenas uma redistribuição do que temos? Vamos fazer aqui o exercício. O governo dá incentivo fiscal, a sonegação enorme, a inadimplência, a sonegação, e não se atua, e, no entanto, em vez de ter uma eficácia fiscal maior no sentido de arrecadar e cobrar dos devedores, você aumenta a alíquota para sobrecarregar aquele cidadão que paga em dia. Pois é. Como é que a gente administra, como é que a gente promove justiça tributária nesse país? A sua pergunta ela é complexa, mas ela é uma excelente pergunta. Por quê? Tem vários aspectos que a gente precisa ter consciência em relação aos impostos. O senhor falou dos impostos que são cobrados, da questão da corrupção. A gente sabe, exatamente, né? A gente sabe que no país isso é um problema, até pelas dimensões territoriais do país, mas assim, quem lida com o processo administrativo da cobrança dos impostos, é interessante falar um pouquinho sobre isso, porque assim, na verdade a legislação ela prevê multas pesadíssimas para quem eventualmente sonega. A fiscalização tem falhas, mas a partir do momento que eu autuo a sua clínica, as multas podem ser de 75%, que é a multa padrão que qualquer auto de infração tem, e também, se for uma multa qualificada, que eles chamam de multa qualificada, a partir do momento que é detectado que houve a intenção de fraudar o fisco, as multas podem ser de 150% e até de 225% do valor originário. Então, isso por si só, na época foi criado por 2 motivos. Primeiro,
sem dúvida, para não estimular a sonegação. E o segundo, por quê? São regras do tempo inflacionário. Então, o crédito tributário, ele perdia valor muito rápido. Então, eles faziam isso também para manter o valor do crédito. A arrecadação. Né? Exatamente. Agora, assim, sem dúvida, eu acredito que seja muito possível uma reformulação do sistema tributário para beneficiar melhor a população. Por quê? Tem um assunto que eu estudo bastante, que é a questão dos juros da dívida pública. E, atualmente, mais de 45% do PIB, de tudo que o Brasil arrecada, vai para pagar juros da dívida pública, que é uma dívida que a gente sabe que não é auditada, que existem uma série de fraudes também nesse aspecto, e que os parlamentares têm consciência dela, eles sabem, e a gente não discute. É um assunto que, em geral, os brasileiros não se interessam. E é um absurdo, porque imagina você comprar um carro, pagar... Na verdade, nós fazemos financiamentos com muita frequência e nós sabemos o peso que aquelas parcelas representam. Mas imagina você estar sempre pagando parte do seu salário uma dívida que nunca diminui, só aumenta. Então, esse é um assunto muito sério e que as pessoas elas não têm tanto interesse em investigar e perceber que, se fizesse uma auditoria séria, sobraria muito mais recursos para investir em saúde, em educação, que são coisas essenciais para o Brasil. Iniciativas mais justas para a população existem. Exatamente. Está faltando interesse político. Com certeza. Aí, doutora Fernanda, me conta uma coisa aqui. O que é que a senhora acha, pensa se é justo, se não é, de um procedimento que é comum, notadamente aqui no Distrito Federal, já que a gente está falando de reforma tributária, está falando de arrecadação de impostos, o que é que a senhora me diz sobre o refis? Olha, o refis, eu considero ele pode ser positivo na medida em que ele ajuda uma empresa que efetivamente esteja com dificuldades a refinanciar os seus impostos. O problema do refis é quando as empresas, quando elas sabem que sempre tem, aí elas atrasam e vão refinanciando, fazendo uma rolagem. Aí não. Exatamente. Mas aí o que eu queria falar, que eu queria colocar. O refis não pode ser utilizado como uma política de governo. E plagiando o chicanismo, né, quando desde pequenininho aqui, quando eu cheguei em Brasília, que se faz refis todo ano. Então, você estimula a sonegação, né? Na verdade, as regras dos refis que vêm ano, normalmente elas são cada vez mais rígidas. Então, o primeiro refis foi mais generoso, vamos dizer assim, do que os últimos que vieram. Ultimamente, pelo menos aqui no DF, não teve. Houve a discussão na Câmara, mas houve a proposta de 50 refis. Ela é muito boa para quem efetivamente tem o interesse de pagar o imposto, mas não está conseguindo. Mas aí não aí fácil, a regra que vale para um vale para outro. fácil a Receita negociar caso a caso? Mas não pode, porque a lei não permite que haja essa negociação pessoal. Ela precisa de uma lei que autorize para poder... aí teremos que... Isso inclusive seria um tema interessante para se incluir na reforma, sem dúvida, porque se atualize a legislação para promover realmente justiça e socorrer aquele empresário honesto que está em dificuldade. Exatamente. Não permitir que o empresário desonesto se locoprete, se beneficie do dinheiro que ele devia ter pago ao Estado, para o Estado custear a saúde, a educação, a segurança e as demais obrigações estatais, né? Bem, estamos próximos ao final do nosso programa, mas eu gostaria de chamar a atenção a você que nos assiste, que mande suas perguntas para que no final a doutora Fernanda possa responder. Doutor, e sobre a realização de uma reforma tributária em plena pandemia, com mais de 1.500 mortes pelo Covid e uma forte crise econômica, e onde a população também está em casa com medo de sair e com medo de se manifestar e até pressionar os parlamentares para que mude alguns aspectos da reforma. O que é que você acha disso? Olha, eu acho assim, a pandemia foi um cenário bem diferente no sentido de... Era uma coisa que até então a minha geração não tinha vivido, né? E assim, no aspecto jurídico, ela atrapalhou, por quê? Porque até os parlamentares não fazendo as sessões, ou fazendo via eletrônica, e os servidores do Congresso trabalhando em home office, as votações elas ficam prejudicadas. Mas mais do que isso, houve uma flexibilização de diversas normas financeiras em função da decretação do estado de emergência até o fim do ano. Então, isso, de certa forma, foi,
vamos lá, bom para uns e ruim para muitos, né? É aquela velha discussão, mas eu acho que a pandemia, ela E aí, nesse meio, a gente teve os absurdos, as explorações, os desvios de conduta. Exatamente, né? que essa flexibilização seria para ajudar e acabou atrapalhando. Desvio de dinheiro, teve gente presa e por aí vai, né? Exatamente. Perfeito. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos às perguntas, doutora Fernanda. Vamos ver se tem algumas perguntas para ser respondidas e em seguida passaremos para as suas considerações finais. Nós íamos comentar aqui sobre o Sistema Único de Saúde, mas já comentamos que, na realidade, a reforma tributária vai impactar a assistência na ponta. Com certeza. Nosso Sistema Único de Saúde, que já está comprometido, vinha sendo comprometido ao longo do tempo e sofreu toda essa pressão da pandemia do Covid-19. Exatamente. Alguma pergunta já? O pessoal mandou? Vamos ver aqui. Bem, Júlio Marcos. Tem uma clínica que já paga tributos bem elevados. Caso essa reforma seja aprovada com a CBS, tem uma clínica de estética. Isso significa que eu vou ter de pagar mais tributos? Sim, infelizmente. Pois é, Marcos. E aí, Júlio Marcos, é aí o que nós falávamos. Você vai ter que repassar seu custo, né? Júlio, Fica à vontade, doutor. Uma coisa que é interessante é que aqui no sindicato nós temos essa assessoria tributária na parte contenciosa e também temos assessoria contábil. Então, você pode se associar, e se não for associado e sendo associado, pode vir para a gente tirar essas dúvidas pessoalmente, poder te ajudar, né, para ver o caso a caso da sua empresa. Pois é, Tereza Maria de Jesus, o sindicato pode travar aumento de tributos para os médicos? A pergunta é se o sindicato pode impedir. Tereza, na realidade, nós tivemos quinta-feira à noite aqui no Sindicato dos Médicos, a reunião dos sindicatos ligados à Federação Nacional dos Médicos, a doutora Fernanda estava presente, e um dos temas dessa assembleia da Federação Nacional dos Médicos foi a reforma tributária e a reforma administrativa, onde nós vamos acompanhar essas reformas e tentar diminuir o máximo, na linguagem popular, o prejuízo ao setor, né? Porque veja que vai sofrer o empresário médico e vai sofrer a população. E os setores que mais ganham dinheiro na economia desse país vão ser beneficiados com a diminuição da carga tributária. Estou certo ou errado, doutora Fernanda? Está certo. A gente tem que fazer pressão para impedir esse tipo de coisa. Nesse sentido, o sindicato é muito importante. Nossa função, vamos trabalhar para isso. Com certeza. E aqui tem o doutor Luiz Felipe, do escritório Rídio. Parabéns, Cinemédico, pelo programa, excelente escolha da doutora Fernanda para esclarecer tema tão complexo de tanta abrangência em nossas vidas. A reforma tributária que parece seletiva beneficia determinados setores econômicos. É exatamente isso. E o doutor Luiz Felipe aí indignado. Fátima Medeiros, parabéns, muito bons esclarecimentos. Ana Luísa Azevedo, Caldo de Carvalho. Fernanda está esquecendo tudo, muito bom. Vanessa Kinner, parabéns, doutora Fernanda, disse tudo. Doutor Luiz Felipe aqui faz uma pergunta. Simplificar os impostos e ter sua incidência automática não seria um bom caminho para reduzir a evasão fiscal e a corrupção? Então, deixa eu repetir a pergunta. Simplificar os impostos e ter sua incidência automática não seria um bom caminho para reduzir a evasão fiscal e a corrupção? Eu acho que, sem dúvida, simplificar os impostos ajudaria, até porque as empresas têm dificuldade em apurar a quantidade de impostos que tem que ser simplificar pago. e alargar a base de arrecadação. Exatamente, e a forma de cobrança também. Né? E aí, se entraria na discussão do imposto único, como é que são aproveitar? Isso é uma proposta do início do governo Bolsonaro, que inclusive causou a admissão do secretário do Ministério da Economia, o Marcos Sintra, que defendia a implantação do imposto único. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, considerando o nosso cenário político, seria excelente se a gente conseguisse ter um imposto único, mas eu particularmente não acredito que seria possível. Por quê? Porque a gente tem as competências municipal, estadual e federal. E existem muitas discussões acerca dos repasses, da forma como é arrecadado. Então,
Seria, sim, ideal, especialmente para o contribuinte, mas eu não Do ponto de acredito vista que operacional. passaria. Eu não acredito que passaria no Congresso. Bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista e passamos agora a doutora Fernanda para as suas considerações finais. Obrigada. Eu queria novamente agradecer pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. Tudo que a gente está discutindo aqui ainda não foi aprovado pelo Congresso, então a gente, né, ainda são especulações que podem se tornar regras ou não, né? E é importante a gente acompanhar justamente para ficar a par desde já. Mas, com certeza, grupos de interesse vão propor muitas mudanças até a aprovação final, de forma que a gente tem que estar atento, eventualmente até para tentar modificar alguns itens. Né? Como as coisas ainda vão acontecer, pode haver mudanças, fica aqui no ar um convite para a próxima TVC de médico, quando estiver tramitando em regime de urgência ou não. Exatamente, e quando for aprovado também, a gente vai poder fazer uma análise do texto final. Perfeito. Né? Então fica aqui o convite. Obrigada. Né? Muito agradecida. Bem, e aproveitamos para convidar você para a próxima terça-feira, na próxima edição da TVC de médico, quando vamos falar sobre a síndrome infecciosa multissistêmica pediátrica e a sua correlação com a Covid-19. Obrigado a todos e até a próxima terça-feira.